É o que eu sempre falo. Se você não gosta das coisas invisíveis e espirituais, nem continue assistindo. Já começou aí? Nem continue assistindo. Vai assistir outra coisa. Vai assistir o Ratinho. Se você não gosta de Deus, não continue também. Se não conhece a Deus, continue. Se quer conhecer anjos, continue. Se não gosta do Lenilton, desligue. Aqui é assim. Porque você já percebeu que quando o pregador não é bem quisto, a palavra que ele prega fica comprometida. É que nem professor de escola. Tem gente que não gosta de matemática porque faltou didática do professor. Tem gente que não gosta de português porque a professora é antipática. Quando a professora é alegre, ensina bem, tem boa dinâmica e didática, a matéria fica boa, apetitosa. Assim é a palavra de Deus. Nós temos que ter apetite pela palavra de Deus. Achando as tuas palavras, Jeremias 16, 15, logo as comi. Então, nós temos que comer a palavra, é um alimento para o espírito. Existe o alimento para o corpo e o pão que alimenta a alma, que é a palavra de Deus, que nos gera de novo. Amém? Então, hoje um assunto que abre um leque interessante é sobre anjos. Anjos. Nossa. Mas existe anjo? Lógico que existe. É bíblico. Eles se manifestam? Também se manifestam. Biblicamente se manifestam. Mas quem são eles? Aí é outros 500. Porque a turma pensa que anjo é intermediário. Tem gente que faz culto a anjo. Oh, meu querido irmão, glória a Deus, você chegou. Que bênção. Tem gente que cultua anjo. Meu anjo de guarda, me ajude, meu anjinho. Isso já não é de Deus. Porque só há um mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo, capítulo 2. Abra lá, Gilmar, cadê sua Bíblia? Está aí, e sabia que você não ia me deixar decepcionado, Gilmar. 1 Timóteo, capítulo 2, é bem clara a palavra, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quer dizer, só tem um intermediário, só tem um que conecta homens e Deus. Quem é? Jesus Cristo, homem. Porque é aquele que veio em carne e morreu na cruz. Porque tem muitos que acham que Jesus é Deus, sempre foi Deus e nunca deixou de ser Deus. Por isso que ele fez o que fez, está errado. Isso é negar que Jesus Cristo veio em carne. Quando eu confirmo Jesus Cristo é homem, eu digo que ele veio com essa minha carne, com as mesmas paixões, mas venceu o pecado. Aí que está a diferença. E pôde na cruz pagar o meu pecado. Ele não merecia a cruz. Nós deveríamos ir para a cruz. Mas Jesus foi no nosso lugar. Então, ele pagou o pecado porque ele expiou nossos pecados. Ele transferiu a santidade dele para nossa, se fazendo pecado por nós. Esse é o grande mistério da salvação. Então, Jesus Cristo, homem. Eu confirmo, ele veio como homem e depois se transformou novamente com a glória que ele tinha antes, como está lá em João 17 e como está em Romanos capítulo 1. Abra lá. É um texto que o pessoal fala, mas até que ponto Jesus era um e Jesus era outro? Olha só esse texto, meu querido, se você quer uma capacidade internacional. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que diz em Romanos. As nossas visitantes vão falar, meu Deus, para que tanta Bíblia? Aqui é só Bíblia. Romanos capítulo 1 diz assim, ó, verso 3, acerca de Jesus, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então Jesus era filho de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, quando? Pela ressurreição dos mortos. Então Jesus voltou como filho de Deus pela ressurreição. Até então, até a cruz, filho de Davi, depois acabou. Agora é filho de Deus, declarado filho de Deus pela ressurreição dos mortos. Aqui, ó, pelo Espírito de santificação. Fantástico, não? Então Jesus, são dois, então, como Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 5, já não o conhecemos como antes, que antes era o que Jesus, filho de Davi, o da carne, que chorou quando o Lázaro morreu, que suou lágrimas de suor de sangue, aquele Jesus que falou, tenho fome, tenho sede, aquele Jesus era o filho de Davi, era como nós, com o Espírito Santo,
Porque você também tem dores, você também tem sono, também tem fome, mas tem o Espírito Santo. Agora, depois Jesus se tornou Filho de Deus, absoluto, pela ressurreição. Nunca mais morre, é eterno, tem todo o poder. Jesus falou assim em Mateus 28, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Acabou. Ele reina, não há outro. E ele é o intermediário. Então, e os anjos são intermediários? Não. O que são anjos então? Hebreus 1:14. Abra lá, Vanessa, Hebreus 1:14. Está sem Bíblia, Vanessa? Que bom, hoje você está ouvindo só. Então tá bom. Ó, Hebreus 1:14, é o Xanguinho, não liguem. O Xanguinho tem toda a liberdade entre nós. É o futuro missionário do Japão 2038. E o pai dele já estará lá, com uma unidade avançada lá no Japão. Como eu falei, é o Fernandinho. Hoje ele se tornou o, como é que é, Juliano Sum, mais fofinho. Hebreus capítulo 1, verso 14. O que são espíritos? O que são anjos? Presta atenção, o que são anjos? Verso 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores? Então os anjos são espíritos, portanto são invisíveis. Espíritos ministradores, quer dizer, trabalhadores, eles servem para ministrar, não para intermediar, não servem para nada mais a não ser trabalhar. Ministradores, eles não são porventura espíritos ministradores enviados, então eles são enviados, eles não têm autonomia, para servir a favor de quem? Daqueles que iam de herdar a salvação. Quem é que vai herdar a salvação? A igreja. Então para que servem os anjos de Deus? Para servir a igreja, só. Acabou. É isso para que servem os anjos do Senhor. Os anjos de Jesus são ministros aqui, ó. Não são eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que iam herdar a salvação? Sim, isso que fazem os anjos. Mas eles é que vão se assentar lá em cima? Não, eles vão servir. Está aqui em Hebreus 2:5. Porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo futuro de que falamos. Não foi então a sujeição do mundo futuro, da eternidade nas galáxias, da eternidade que vai vir depois dessa vida. Tudo que vai acontecer não está na mão dos anjos, está na mão da igreja, na tua mão. A igreja não é pouca coisa, por isso que o diabo trabalha tanto contra a igreja. Televisão, rádio, teatro, tudo é contra a igreja. PT, tudo. Não, não é verdade? Ué, estou falando alguma coisa louca? Então os anjos são eles. Agora vamos definir. Os anjos, pode deixar ter mais aí. É um santo de Deus. Que santidade máxima esse homem. Um dia eu chego lá. Ó, Atos capítulo 12, olha a manifestação de um anjo, por favor. Atos capítulo 12. O pessoal fala, mas eles não atuam mais. Atuam? Atos 12, vamos ler na Bíblia. Atos capítulo 12, por exemplo, famosa manifestação de um anjo. Dizem até que era o anjo da guarda de Pedro, e era mesmo, porque livrou ele do mal. No capítulo 12, verso 7. Pedro estava preso, Por que foi preso? Porque ele pregava mesmo Jesus, pregava mesmo a palavra. E aí os fariseus mandaram prender Pedro. E prenderam lá no cárcere interior, amarrou perna, amarrou braço, tudo. No profundo do cárcere. Aí, verso 7. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão onde Pedro estava. E tocando a Pedro no lado, o despertou. Então o anjo se materializou, tocou no Pedro. Olha aí, e disse, ou dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. Olha aí, ó. E saindo, o anjo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Olha que interessante. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou. Interessante. Novo Testamento, anjo. No Velho está cheio.
Porque o Velho Testamento é o ministério dos anjos. No Velho Testamento, o velho concerto estava nas mãos dos anjos. No Novo, é Cristo. Os anjos servem. Mas e a turma toda que mandava lá no Velho Testamento? Foi exposto que não eles, mas Jesus é o caminho. Vou mostrar para vocês hoje. Vocês vão ficar meio assim, não é possível. Cadê? É polêmico, o pastor Lenilton, é polêmico. Gostou dessa, né? Ó, abra lá em Mateus capítulo 1. Outra manifestação de anjo. Olha só. Bom, José percebeu que Maria, sua esposa, mãe de Jesus, estava grávida, mas não tinha se chegado a ela ainda, porque antigamente o costume era esse. Eles se casavam, mas não tinha núpcias imediatas. É diferente de hoje, que antes é a núpcia, depois é o casamento. Hoje é assim. É o test drive. Não é assim hoje? Não, naquela época a coisa era normal, era mais divina. A pessoa se casava, depois se ajuntava. Então olha aqui, ó. Ora, o nascimento foi assim: Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Verso 18. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Ele falou: vou embora, ela está grávida, não fiz nada. Olha só, Cleus. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo. Então os anjos aparecem nos sonhos, porque são espíritos. Olha aqui, ó. Dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Isso está lá em Isaías 7,14. E ele será chamado pelo nome Emanuel. E José, despertando do sonho, fez como o anjo, né, lhe ordenara e recebeu sua mulher. Então os anjos se manifestam em sonho. E assim vai. E depois o anjo apareceu também para mandar ele embora, descer para o Egito, e assim vai. Então, irmãos, os anjos se manifestam no Novo e no Velho Testamento. No Velho, então, está cheio de anjo. É direto o anjo. Só que eu preciso classificar para vocês os tipos de anjo. Porque existe anjo, existe arcanjo, existe serafim, existe querubim, existe tronos, existe principados e potestades, que são dominações. Os anjinhos mais leves e os anjinhos mais fortes. Então, existe uma diferença hierárquica entre os anjos. E vocês vão aprender agora. Isso não é de agora. São Tomás de Aquino já estudava muito sobre os anjos. E até hoje, a Igreja Católica que mais estudou sobre isso, a própria Igreja Evangélica recebeu deles e endossou isso teologicamente, essa hierarquia. Mas a verdade é que toda essa hierarquia é copiada pelas trevas. Então, no mundo espiritual maligno também existem os principados, as potestades e todo tipo de demônio aí, mais forte, mais fraco. E assim que a guerra espiritual se trava, porque ela é real. A guerra espiritual é real, porque os que caíram já eram, vamos dizer, os anjos que caíram estando eles antes nessa descendência, nessa hierarquia, lá atrás. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 12. Ué, mas pastor, o Apocalipse fala de queda de anjo. Quem falou que o Apocalipse só fala as coisas do fim? A Bíblia fala que as coisas do fim estão no começo e as coisas do começo estão no fim. Onde está isso, Sérgio? Você já sabia. Isaías, eu não lembro se é 45 ou 46, vamos abrir lá, Isaías, porque hoje está o meu Kids aqui, não posso fazer feio para ele, senão ele vai pensar assim, não está bem completo o estudo e tal. Então abra lá, Isaías, capítulo 46, é isso aí, o que vem na mente primeiro é o que vale. Você que está agora descobrindo a palavra de Deus, a Patrícia também, né? Então olha só, Isaías 46 diz assim, olha só. Verso 9: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, e não há outro Deus
não há outro semelhante a mim, que anuncio, verso 10, que anuncio o fim desde o princípio. Então o fim está onde? No Gênesis. Então o Gênesis não é, Deus não está falando das coisas do princípio, está falando das coisas do futuro. E também, pela propriedade comutativa, o futuro contém as coisas do início. Olha aqui, ó. E as coisas que ainda não sucederam, e que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então no livro de Apocalipse, capítulo 12, abra lá, fala da queda dos anjos. Olha aqui, ó. Olha que interessante, verso 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Guerra angelical. Miguel batalhava com seus anjos. E o dragão com seus anjos. Conclusão, Miguel é o arcanjo Miguel. Arcanjo é um dos maiores anjos. Geralmente são trombeteiros. Geralmente anunciam grandes mudanças das coisas espirituais. São os mais fortes, arcanjos. Pois, para vocês terem uma ideia, precisou do arcanjo para brigar com quem? Com o dragão. Quem é o dragão? Vamos ler aqui. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, verso 8. Então não achou mais o lugar nos céus. E foi precipitado o grande dragão, verso 9, a antiga serpente, também chamado o diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então Satanás é um anjo da mesma magnitude de quem? De um querubim. Conclusão, Satanás era um querubim. Satanás era um querubim que caiu. Era um querubim ungido, caiu. Né? Nós vamos ver isso já na hora que estudarmos querubins. Então, arcanjo brigou com querubim. É porque são anjos de grande força. Agora, tem anjinhos menores que estão andando por aí, de menor força, certo? Nós vamos ver um por um agora. Muito bem. Então, o arcanjo é o primeiro dentre os anjos, na hierarquia. É o mais forte. Em Judas 9, a gente vê no Novo Testamento a declaração de Judas, irmão de Jesus. Esse Judas aqui não é o Judas Iscariote. Tem gente que fala assim, tem o livro de Judas, antes de Apocalipse, antes de se enforcar ele escreveu? Não, ele não escreveu nada. Judas se enforcou e foi-se, acabou. Né? No Novo Testamento, que tem aqui, Judas é irmão de Jesus. E Jesus teve vários irmãos. Tiago, irmão de Jesus, Judas, irmão, e outras mulheres também eram irmãs de Jesus. Em Judas, capítulo único, no verso 9, diz assim, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, olha aí, então a guerra entre Miguel e o diabo é velha, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Olha que legal. Então, o arcanjo Miguel contendia com o diabo. Arcanjo Miguel, o primeiro dos anjos. Os anjos anunciam grandes coisas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, abra lá. Não está tão interessante agora, você que me assiste, não desliga. Vai ficar bom daqui a pouco, na hora que a coisa esquentar, você vai desligar, você vai perder. Do Japão? O Luizinho está assistindo? Lá são 15 para as 9. Dá um abraço no Luizinho. Ele está trabalhando ou está tomando café da manhã? Então, estamos sendo assistidos do Japão. Olha aí, tá vendo? Do Japão. Não, mas o Luizinho, eu que batizei esse menino, é uma benção. Menino não, já tem uns 30 e tantos anos. Aqui eu estou um pouquinho mais velho. O que eu falei? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, olha aqui, no verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. A voz de arcanjo. E com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós vamos ouvir os arcanjos, o arcanjo tocando a trombeta para a volta de Jesus. O mundo todo vai ouvir. Mas aí vai ser tarde. Quem se converteu, se converteu. Mas não vai ter chance que nem o ladrão da cruz? Não entre nessa. Eu não arriscaria deixar para o fim. Já contei para vocês, ontem eu preguei e mostrei que o ladrão da cruz possivelmente foi batizado. Você não estava ontem lá?
Porque o ladrão da cruz, ele falou assim para o outro ladrão: você não teme a Deus, estando na mesma condenação? Nós merecemos o que fizemos, mas este nenhum mal fez. O ladrão tinha temor de Deus. O bom ladrão falou para o outro: você não teme a Deus? Ele temia. Segundo, a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e que a sabedoria é adquirida, Salmo 119, verso 97, pela palavra. Então o ladrão conhecia a palavra para poder ter sabedoria, para poder ter temor. Se ele ouvia a palavra, oi? Ele ia ficar no paraíso, é isso aí. Aí o que acontece? Aí o ladrão falou assim: nós merecemos isso que nós estamos recebendo aqui, essa paga, mas este nenhum mal fez. Você andou comigo hoje? Você pode afirmar que eu não fiz mal nenhum? E você me conhece há muito tempo, 20 anos quase, 18 anos, estamos juntos. Mas ele não pode afirmar, só pode afirmar: este nenhum mal fez quem anda junto. A Bíblia não é um livro de poesia, é exatidão espiritual. Então quando o ladrão da cruz falou para o outro: este nenhum mal fez, ele conhecia Jesus. Não acabou de conhecer aquela hora, ele conhecia antes. Andou com Jesus, viu Jesus pregando, viu Jesus anunciando o reino, viu Jesus dizendo: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Mas ele era ladrão. Quando Jesus chegou e falou assim: olha, quem tiver alguma coisa contra a sociedade, contra alguém, vai e resolve, antes de entregar a oferta. Aí o ladrão falou: bom, eu sou ladrão, mas vou ter que devolver o que eu fiz e me entregar para a justiça. Se entregou e foi condenado. Mas quem falou que ele não foi batizado? Porque ele falou assim para Jesus: Senhor, o que ele falou? Lembra-te de mim, como dizer: Senhor, lembra-te, andamos juntos, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Reino, nem Pedro lembrava de reino na hora que Jesus foi crucificado. Pedro, ó, os apóstolos, ó, deram no pé, ficou só João com a mamãe de Jesus. O resto esqueceram do reino, esqueceram tudo. Mas o ladrão não. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E mais, só chamava alguém de Senhor quem era discípulo. Os amigos da infância de Jesus falavam o quê? É o filho do carpinteiro. Os inimigos falavam o quê? É o Beelzebú, enganador. Os do mundo falavam mestre. Não chamavam de Senhor, só chamava Senhor os discípulos. E o ladrão falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus falou o quê? Hoje, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já preguei sobre o paraíso aqui. O paraíso não é o céu. Paraíso, pode pôr mais, meu irmão querido. O paraíso é a antessala do céu. O paraíso é o lugar onde as almas que vão entrar no céu esperam, descansando, para ir para o céu. Porque o céu é a Jerusalém celestial, que ninguém entrou ainda. Nem Pedro entrou ainda. Aí é Pedro que fica com a chave na mão, que eu vi na televisão. Você assistindo muita televisão. Não existe isso. A Pedro não está lá no céu abrindo e fechando. Meu amigo, daqui a pouco você vai falar que a Ave Maria também está lá no céu esperando. Não está. Todos ressuscitarão juntos. Acabei de ler o texto, 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala isso. Que os mortos ressuscitarão e os que ficarem vivos serão arrebatados. E se unem nos ares. Aí se acoplam, ficam juntos com a igreja, com o Senhor. E aí vão para a Jerusalém celestial. Fala. Adorei. Essa pergunta é ótima. Enoque, não só Enoque, Elias, onde estão? No céu? Não. No céu não pode estar. Mas acontece que existem 3 céus. Esse céu que você vê, que é o céu astronômico das galáxias. Esse céu que você vê no telescópio de Andrômeda, dos sóis, dos planetas, que tem 13 bilhões e meio de anos-luz. É o céu conhecido pelo homem, por enquanto, está em 13,5 bilhões de anos-luz. O que é isso?
É a luz percorrendo a 300 mil quilômetros por segundo, 13,5 bilhões de anos. Esse é o tamanho do universo, atualmente conhecido. Esse universo é o primeiro céu. Existe o segundo céu, onde estão os anjos, os demônios, o mundo espiritual que nos cerca. Aqui, ó. Como está, por exemplo, em Efésios, capítulo 2, abra lá, não toque no assunto com o doutor Enilton, que ele fica doido, adora coisas polêmicas, como disse lá o pastor, que foi visitar lá. Ó, Efésios, capítulo 2, aqui, ó. Jesus vos vivificou, verso 1, estando vós mortos em vossas ofensas, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Então, nos ares, ao nosso redor, invisivelmente, existem espíritos, anjos, caídos e não caídos, que brigam, que militam, que disputam o nosso corpo e a nossa mente. Então, aquela história medieval do diabinho de um lado e do anjinho de outro é uma realidade. É uma realidade. Existe uma guerra, está aqui, ó. Os principados e potestades do ar operavam, olha aqui, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aí Paulo fala, verso 3, entre os quais todos nós também antes andávamos, como? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Então o ser humano, ele pensa que ele manda nele. Existem espíritos influenciando mente, coração, que é o sentimento, que é o nosso interior, a nossa consciência e a nossa carne. Então existe uma triplação maligna e existe uma triplação de Deus sobre nossa vida: o Pai, o Filho e o Espírito. E os anjos como mensageiros, mas não para nos agradar, sob o comando do Pai. A Bíblia fala que eles são espíritos enviados para servir. Eu não devo me relacionar com eles de outra forma, a não ser como mensageiros. Você vai num hotel, o mensageiro vai entregar uma carta, vai levar o seu... Você não tem que ficar... Entra aqui, senta aqui comigo. Alguém vai no hotel para sentar junto com o camareiro? Nunca viu isso, não existe isso. Nem que você queira, ele não vai querer. Eu falo, com licença, meu negócio aqui é só entregar para o senhor a carta, meu negócio aqui é só entregar para o senhor o copo d'água. Eu sou um servo aqui no hotel. Os anjos são servos do Senhor. Não tem que se relacionar com a igreja de maneira íntima. Esse é o erro do ser humano. É o chamado culto aos anjos, que Paulo condena em Colossenses capítulo 2. E hoje viram o frenesi na rádio. Aquele Gaspareto, ao anjo não sei o quê, chama o anjo não sei o quê. Isso não é de Deus. Não se relacione com anjos, porque às vezes falando com um, você vai falar com outro anjo. Que engana, porque Satanás se faz de anjo de luz. Ana Paula, né? Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 11. Abra lá. Ai, começou a ficar bom. Começou a ficar bom isso. Agora dá gosto. Estava muito parado esse culto, viu, Vanessa? 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos lá. E façam pergunta. Do Japão ao Brasil. Podem fazer perguntas. A internet está aí para isso. Chega de servir a Satanás. Vamos servir a Jesus pela internet. 2 Coríntios, capítulo 11, no verso 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás, o próprio diabo, se transfigura em anjo de luz. Pronto. Então o diabo se faz de anjo de luz e engana todo mundo. Quem que ele engana? Capítulo 11, verso 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, porque o diabo é astuto, malandro, sem vergonha o diabo. Olha aqui, ó. Assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Hoje a igreja é vítima da astúcia satânica. É tanta denominação: metodista, adventista, batista, presbiteriana, assembleia, congregação, e pentecostal, e não pentecostal, e avivada, e não avivada, e sara a terra, sara o mar, e renasce, e não renasce. É uma bagunça.
Aí eu fico louco quando me pergunto assim, meu kids, que igreja senhor é? Eu falo, eu sou de Jesus. Aleluia. Só tenho um Jesus. Eu sou de Deus. A Betel é de Deus? A Betel é de Deus. A Assembleia é de Deus. Universal é de Deus. Todos. Jardim de Deus é de Deus. Todas são de Deus. Mas o diabo tocou no calcanhar de Eva. Quando Deus falou assim, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, falou assim para Eva, Eva, você vai ferir a cabeça da serpente, mas ela vai ferir o teu calcanhar. O que é o calcanhar? É o que mantém a pessoa de pé. O que mantém Eva de pé? O calcanhar. O que é calcanhar? O que mantém a igreja de pé? Doutrina, palavra. A serpente tocou na palavra, misturou as igrejas. Um usa véu, outro batiza cedo, outro batiza tarde. Um mergulha, outro não mergulha. Um rapa o braço, outro não rapa. Um bate palma, outro não bate. Uma mulher toma banho, outra não toma. Terrível! Terrível! Fuzue, o diabo tirou a simplicidade que há em Cristo. Mas por que eu falei isso? Porque o diabo se faz de anjo de luz. Então apareceu lá em 1870, eu estudei muito religiões. No Oregon, nos Estados Unidos, o anjo Gabriel. Para quem? Joseph Smith. E fundou o quê? Os Mormons. E desde lá existe o mormonismo que batiza pelo morto. Então uma vez eu estava pregando para um camarada, eu fui médico da Ford há muitos anos. Para quem não sabe, eu sou médico. Antes de ser pastor, eu já era médico. Me converti, já era médico há 4 anos. Aí estava pregando lá na Ford para um rapaz, e o rapaz tinha um irmão que era bandido. Terrível, um assaltante lá de São Bernardo. Eu tentei fazer com que esse amigo da Ford, cujo irmão era bandido, levasse o rapaz lá para nosso grupo familiar, para a igreja, porque o rapaz era bonzinho, mas era bandido. Muito bom, novinho, 18 anos. Aí um dia eu vi pelo jornal que no Jardim Calucas houve um tiroteio e mataram o rapaz. Eu falei, meu Deus, mataram o irmão do João lá. Aí na terça-feira encontrei com o rapaz, com o irmão, com o trabalhador lá da Ford. Escuta, meu amigo, mataram o teu irmão? Ele falou, calma, doutor Lenilton, tudo na paz. Eu já me batizei por ele domingo, ele já está salvo. Mormon assim, batiza pelos mortos. Doutrinas. Cada igreja tem sua doutrina. É bíblico isso? Não, eles torceram a palavra, porque Paulo fala isso em 1 Coríntios 15. O que farão os que se batizam pelos mortos se os mortos não ressuscitam? Por que se batizam pelos mortos? Batismo ali não é batismo literal, é morrer, é dar a vida por aquele que está morto em delito e pecado. É outra história. Já preguei isso aqui uma vez, batismo pelos mortos. Né? Por exemplo, Jesus falou assim, os discípulos falaram assim, a mãe a mulher de Zebedeu, né? Queria que João e Tiago ficassem um do lado direito de Jesus, um do lado esquerdo. Aí Jesus falou, olha, vocês não sabem o que vocês me pedem. Quanto a beber o meu cálice e ser batizado com o batismo que eu sou batizado, isso eu prometo. Mas quanto a sentar à minha direita e esquerda, isso pertence ao Pai. Mas aí depois ele fala assim, Jesus, em Lucas, há um certo batismo que eu tenho que passar, e como me angustio até que chegue. Mas ele já foi batizado. Aquele batismo era a morte de cruz, era o batismo no sangue. Batismo é morte, tanto nas águas, como batizar-se a cada dia na luta no sangue. Ora, o que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Aqueles que se matam, abrem mão da sua vida, visita de domingo, de segunda, não dorme, ora, jejua, se os mortos não ressuscitam. É isso que ele quer dizer. O que vai acontecer comigo que me sacrifico pelos mortos? Não batismo literal, entenderam? Isso cai por terra a doutrina do batizar-se pelos mortos, batizar cadáver. Teve gente que pensava que era para batizar cadáver. Que é isso? Fala, quem levantou a mão? Você não levantou a mão, Vanderleia? Eu estou tendo uma miragem, então. É coisa rara, senhora. Mas eu pergunto. Peraí, existe eu vou acabar, que ele está com dúvida. Existe o terceiro céu. O segundo você já entendeu. Está aqui, ó. Ele coexiste conosco. Nesse abismo, a terra é um abismo. O diabo foi derramado no abismo, na terra. Então ele está aqui no nosso meio. Só que ele não se aproxima de quem é firme com Jesus.
Eu era médico da Santa Casa. Chegou uma senhora macumbeira, levada pela filha que era da minha igreja, para a mulher ser tratada, que ela tinha dor nas costas e não ia no médico. Porque os espíritos, ela era macumbeira, os espíritos falavam assim, não vai no homem de branco. Não vai no homem de branco. Não vai na... Aí a filha, que era inclusive diaconisa, falou, doutor, minha mãe está mal. Eu falei, calma, faz o seguinte, não vou ficar de branco, aí você fala que eu sou um amigo e vou tratar sua mãe. Tá bom. Aí fiquei lá na Santa Casa de São Paulo, faz tempo, já tinha um jardim lá e tal. Nem parecia que era hospital. Mas a mulher, o diabo falou com ela. Na hora que ela chegou, ela falou, o senhor é médico. Eu falei, como é que a senhora sabe? Os espíritos me falaram, doutor. Como? E o senhor fez isso, o senhor fez aquilo. Começou a revelar minha vida. Eu falei, isso já está amarrado em nome de Jesus, já venci no batismo. Cadê os espíritos? Ela falou, eles não podem chegar perto do senhor, estão atrás da parede. Fantástico. Aí eu tratei a mulher, ela se converteu depois. Eu fui lá, fui tratando, ganhei ela numa amizade, no amor, batizei e saiu os demônios. Aí, naquele mesmo dia, ela levou uma netinha que não estava bem. Aí eu fui levar a netinha no pronto-socorro infantil. Tive que atravessar todo o jardim da Santa Casa. Aí eu ia caminhando com a mulher, eu falei, cadê os espíritos? Que eu gosto de provocar, né, o Satanás. Eu falei, cadê? Ela falava assim, eles não chegam perto do Senhor, eles ficam atrás dos carros, acompanhando a gente. Fantástico! Então, o segundo céu, o mundo sobrenatural é a realidade. Guardem isso. Tem ambientes que você entra e você fala assim, tá pesado. Tem casa que você vai e você fala, Deus me guarde, não tá bom. Tem lugar que você vai e fala, quando eu vou na casa desses japoneses aqui, que maravilha, só vejo glória aqui. Principalmente por causa do hambúrguer que ele faz, uma maravilha. Pronto, entreguei. Então, Rubens, existe o segundo céu. Existe um terceiro céu. Um terceiro céu. 1 Timóteo, capítulo 6. Abra lá. Forte, adoro coisas polêmicas. Gostei daquele dia, foi bom. 2 Timóteo. Não, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível. Ora, luz inacessível, terceiro céu. A quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Pastor, não está claro o terceiro céu. 2 Coríntios, capítulo 12. Abra lá, Marlene. Está com sono, né, Marlene? Trabalha demais, sua esposa é uma santidade máxima. 2 Coríntios, capítulo 12. Paulo falando. O que aconteceu com Paulo? Olha lá, verso 1. É verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, era ele mesmo. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Então existem 3 céus. Está escrito na Bíblia. E sei que o tal homem, que é ele, no corpo, fora não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Então o paraíso fica onde? No terceiro céu. Onde é que está o ladrão? No paraíso. Terceiro céu. Está aqui. E ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Acabou, morreu o assunto aí. De tal coisa me gloriarei, mas aí ele corta. Não fala mais nada. Segredo. Mas Paulo foi, porque ele merece. Quem sou eu para o terceiro céu? Nem no segundo. Imagina o terceiro. Nem no primeiro. Quem somos nós? Mas Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Onde está Elias e Enoque? Possivelmente no segundo céu, porque os anjos o levaram. Ele foi numa carruagem de fogo ali, entendeu? O Elias, Enoque foi arrebatado. O Senhor o tomou, mas o Senhor é o líder dos anjos. Lá em Jó 1, abra lá. Forte. Jó 1. Agora meu quinto me exonera totalmente. Verso 6. Tem que compreender. Tem gente que já desligou, já desistiu. Foi assistir como é o nome? Netflix, de Satanás. Pastor, eu sou radical, eu me divirto, porque eu não ganho nada, então pelo menos eu durmo bem, né?
Tem pastores que são contra mim, eu falo, glória a Deus, que gostoso. Ó, Jó 1, verso 6, vindo um dia, Nil, em que os filhos de Deus, aqui é filhos de Elohim, filhos de Deus, são os anjos, vieram apresentar-se perante Jeová, e veio também o quem? Satanás entre eles, todos juntos. Velho Testamento, os anjos estavam juntos com Jeová, todos no mesmo ambiente. Está aqui. E essa situação arrebatou Elias e arrebatou Enoque. Entenderam? Está aqui, ó. No Velho Testamento não havia diferença. Enquanto Jesus não foi para a cruz, os anjos subiam, desciam. Os anjos falavam, desfalavam. Os anjos deram a lei. Os anjos deram a lei, Patrícia. Gálatas 3:19. Você pensa que foi o pai que deu a lei? Não! Mas a teologia está errada. Leia a Bíblia, Gálatas 3:19. Tá bom, desliga. Vai assistir o Tarcísio Meira, tá vivo ainda não? Da nossa época, lembra? Vocês lembram do Tarcísio? Você lembra, né? Tá com a cabeça branca, você lembra? Ó, você é novinho, você deu os 40, tá certo. Ó, Gálatas 3, olha essa aqui, Ana Paula, você não vai acreditar. Olha essa aqui, Ana Paula. Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Logo, para que é a lei? Ela foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E ela foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, que é Moisés. Então, quem pôs a lei na mão de Moisés foram os anjos. Velho Testamento é o que? Mediação angelical. Por isso que Jesus teve que ir para a cruz. Mais uma, senão você vai achar que eu sou herege. Atos 7, 53, 54. Abra lá. Pastor, mas quem escreveu a lei, mas quem escreveu foi Deus. Mas quem entregou os anjos para Moisés, que a palavra diz que Deus escreveu com as pontas dos seus dedos. Êxodo 3. Não ia tocar no assunto, mas ela quer. Ela quer, eu posso fazer. Ou ela pensa que eu não estudei nesses 33 anos de crente esse assunto. Êxodo 3. E o Cleus fica doido da vida. O Cleus é de Jesus mesmo, o homem do monte. Todo dia vai para o monte, meu querido. Eu estou longe disso. Ele tem um amigo que vai para o monte de cobertor, mas ele vai para o monte mesmo. Lembra do monte de cobertor, teu amigo, né? Ó, Êxodo 3. Olha só essa aqui, querida. Como é o seu nome mesmo? Esposa do Ruth. Olha só, Ruth, né? Que bênção, Ruth ali. Ó, Êxodo 3. Verso 1. Apresentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. E veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o quê? O anjo do Senhor, em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Quem que apareceu? O anjo do Senhor. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Ué, é anjo ou é Deus? Gostou? Deus nunca foi visto por ninguém. O anjo do Senhor que estava ali. O anjo. Os anjos mediavam o Velho Testamento. Os anjos brincaram com Israel. Os anjos acabaram com Israel no Velho Testamento. Por isso que Jesus veio para desmascarar os anjos. Colossenses 2, abra lá. Ah, mas pastor, o senhor está machucando os anjos. É bom eles se enquadrarem, porque eles serão julgados por nós. 1 Coríntios 6, 3. Agora abra em Colossenses capítulo 2, abra lá. É sério. Não é brincadeira esse assunto. Hoje eu tive até problema no consultório por causa desse assunto. Aí eu falei, agora eu vou me vingar hoje à noite. Pronto. Agora é minha vez. Agora é minha vez explicar a vocês. Olha aqui, ó. Colossenses 2, verso 13. Olha agora o batismo, Rubens. E quando vós estáveis mortos nos pecados, quem não está batizado, espiritualmente estão mortos em delitos e pecados. É o que a Bíblia define. E na incircuncisão da vossa carne, porque para o cristão, a circuncisão, que no Velho Testamento era a ablação do corpo prepucial, no Novo Testamento é o batismo. Jesus vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Onde acontece o perdão?
No batismo. O batismo perdoa os pecados. Isso está em Atos 2,38. Arrependei-vos e convertei-vos e batizai-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Certo? O que Jesus fez na cruz? Presta atenção, Vadeleia. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, que é a lei, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Jesus pegou a lei, não matarás, não roubarás, e cravou na cruz. Está aqui, está escrito aqui. E despojando os principados e potestades que dominavam isso, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmos. A lei dos mandamentos só serviu para enquadrar o homem. Romanos capítulo 5, eu vou ter que explicar isso, porque vocês estão boiando. Não adianta explicar o que é um querubim, se você faz que nem os adventistas, fica na lei. O adventista é assim, é que eu não tenho nossa representante aqui hoje, dos adventistas, mas o adventista é assim, chegou 4 da tarde, vai caindo o sol, entra no sábado de Jeová, não pode fazer mais nada. Lei. Não come carne de porco, não toma café, em homenagem aos adventistas. Quebrou a lei. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 8, comei tudo que tem no açougue, não pergunta nada porque acabou a lei. Mas os adventistas não comem carne de porco, é lei de Jeová, acabou a lei. Romanos capítulo 5 diz assim, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos lá. Verso 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Romanos 5, 20. Veio a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então o homem estava sem lei, que é o quê? Antes de Moisés, desde Adão até Moisés, não havia lei. Então não havia o que é certo e o que é errado. Mata, não mata, pode mentir, não pode mentir. Não está descrito nada. Não havendo lei, não há pecado, não há enquadramento, não há condenação. Se eu vou na sua casa e tem uma plaquinha, ela não pise na grama, eu vou olhar e vou falar assim, nossa, o Rubens pôs uma plaquinha aí, dá uma pisadinha, dá até vontade. Porque a lei excita o pecado. Se não está escrito, se eu pisar, pisou. Se não pisar, melhor não pisar, porque está bonita a grama. Então o que acontece? A lei enquadra o pecado que não existia. Mas também não tem absolvição. Porque se eu pisar ou não pisar, tanto faz. Então, conclusão. Olha o que diz a Bíblia aqui. Verso... Não, antes disso, eu vou ler aqui no verso... A partir do verso 12. Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Adão pecou, a morte entrou em todos, geneticamente, hereditariamente. Acabou, o homem, desde Adão, está condenado. Aí o que aconteceu? Porque até a lei, mas não tinha lei, havia o pecado, mas não havia lei. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram. Porque mesmo não pecando, não tem mérito, porque não tem lei. Perceberam? Cumpra ou não, não tem lei. Está escrito aqui, ó. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é o dom, que é o de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então a lei veio e enquadrou. Então até Moisés não havia lei, não havia salvação e nem condenação. Com a lei, o que aconteceu? Você já sabia o que era certo e errado. Quem cumprisse a lei não morreria. Quem cumprisse a lei não morreria. Agora a alma que pecar, essa... Ezequiel 18:4, vai morrer. Então a lei veio. Quem conseguiu cumprir a lei? Ninguém. Até hoje ninguém, só Jesus. Ora, ele cumpriu a lei, mas o que aconteceu com Jesus? Morreu. Então a lei crucificou um justo. Então a lei é injusta. Jesus veio e cancelou a lei com autoridade. Agora você entendeu o que é graça? Que ninguém explica para aí, porque nas igrejas hoje é assim, ó.
trazer os dízimos e ofertas. Passou disso, é lucro. Não aqui porque vocês são santos de Deus. Mas tem aí lugar aí que é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. E não explica para o cristão o que ele precisa saber da salvação. Meu coração fica tranquilo quando eu explico para vocês. Então, a lei, ela acabou. Olha aqui, ó. Verso 21 agora. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para a vida eterna. Então agora eu não preciso da lei, eu tenho a graça. Vou ler mais para você. Romanos capítulo 7, verso 7. Abra lá. Romanos 7, verso 7. Olha essa aqui. Olha essa aqui, irmãos. Que diremos, pois? É a lei pecado? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Olha só então, Vanessa. Então a lei não é pecado, mas ela exalta o pecado. Está aqui, ó. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim todo o desejo, toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, que é a lei, reviveu o pecado e eu morri. Então a lei foi pior para o homem. E quem é que deu a lei? Os anjos. Fizeram questão para enquadrar o homem. E Deus permitiu para depois vir Jesus e acabar com os anjos, com o reinado angelical, inclusive de Satanás. Inclusive de Satanás. Porque Satanás chegava na frente de Deus e escuta, toca em Jó, toca nesse. Era uma festa. Fala. No tema anjos, como explicar direitinho para um não cristão como é que funciona a questão, falando assim claramente, já vi pessoas guardadas por anjos, pessoas boas, né, servas de Deus, claro, e já vi pessoa ruim guardada por capeta. Né? Adoro isso. Você é muito sincera. Eu vi as coisas montadas assim no ombro deles, um negócio que assim, eu lembrei do que o senhor falou, né? Tipo, Deus guarda os dele e o demônio também guarda os dele. O diabo guarda os dele. Como é que explica para um não cristão? Você não tem que entrar em detalhes para o não cristão sobre a guerra angelical. Você tem que dizer o seguinte, que existem os anjos de Deus e que servem à igreja. E que existem os demônios que são anjos caídos. Os demônios são anjos caídos. Eu não tive nem chance de ler lá em Apocalipse 12. Ia ler nem li direito. Mas os anjos caídos militam contra os anjos de Deus. E a favor, contra a nossa vida. Porque o diabo quer a nossa vida. O diabo, para machucar o Pai. Porque o Pai ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Pai ama o ser humano. Jesus ama. Então, o que é pior para Jesus? É quando o diabo vem tocar na gente. É que nem você. Você pode falar assim, vem bater em mim, não no meu filho. Então, o diabo sabe disso e quer provocar, quer machucar, quer destruir o que Deus ama, que é a igreja. Então, a guerra espiritual é real. Agora, quando eu oro, eu fortaleço a presença de Deus em minha vida. A oração me enche de fé e alimenta o Espírito Santo. Alimenta Jesus em mim. Cristo em mim, Cristo em nós, esperança da glória. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, quando eu busco, oro, jejuo, eu venço todos os principados, porque aquilo alimenta o mundo espiritual que me cerca, que é Jesus, é o Espírito Santo, e os anjos têm manancial para trabalhar. Se eu não oro, eu vou esfriando, e o inimigo vai entrando, o inimigo vai cercando. É uma guerra espiritual, como se fosse uma guerra física. Você pode estar no batalhão americano, cheio de bombas, mas se você bobear, você vai levar um tiro, mesmo estando no exército certo. Você tem que vigiar, orar, buscar. Então, amados, a lei, o Pai permitiu, mas não foi da vontade do Pai. O Pai deixou. Está aqui, senão Deus é cúmplice da queda do homem. Veja bem, o homem passou a ser do diabo. Mas pastor, que heresia? Não, heresia é você que pensa que está todo mundo salvo por aí. Não, Senhor. O que Jesus falou? Vós tendes por pai o diabo, quereis fazer a vontade do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, é mentiroso e pai da mentira. João, capítulo 8, está escrito isso aí. Então, o homem, ele, pela queda, se tornou filho maligno, sem querer. Por isso que Jesus veio, morreu, ressuscitou,
trabalha em nós, faz de tudo para poder nos levar de novo para a casa do Pai. Perceberam a diferença? Não é o Pai deixou cair, agora vamos... Não, nexo. O diabo, os anjos pegaram o ser humano. Pegaram o ser humano. Tanto é que está aqui. Está aqui, eu li para vocês em Efésios 2. Quando estavam mortos em delitos e pecados, eram governados por espíritos, por principados e potestades do ar. Do espírito que agora opera no filho da desobediência. Mais um texto bom para você. João capítulo 3, abra lá. Olha isso aqui, ó. É sério esse assunto. Mas as igrejas não tem mais escola dominical. Hoje no lugar da escola dominical só tem o quê? É ou não é? Não pode falar? Não posso falar. Vocês são de Deus. Eu fico louco com isso. O cristão não sabe, os pastores, não esses que são santos, mas os pastores não sabem nada. Pastor, então quer dizer que, então aí, Jacó foi obrigado a brigar com o anjo, senão o anjo tinha roubado a atenção. Por que o anjo, na hora que ele falou assim, tô caindo fora que está vindo a luz, ele vivia nas trevas. E ainda dizem que aquele anjo é Jesus. Os crentes pensam que é Jesus. Crentes pensam, não está escrito que é Jesus. O anjo queria roubar a bênção dele, né? Lógico, exatamente. Aí Jacó falou, não, você vai dar essa bênção, que essa bênção é minha, é isso aí. Esse menino é de Deus. Agora, abra lá em João capítulo 3. Olha essa aqui, meu amigo Rubens. João capítulo 3, verso 36. Verso 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ué, Deus tem ira? Quem é a ira de Deus? Quem é a ira de Deus? Abra em 2 Crônicas, 2 Samuel capítulo 24. 2 Samuel 24. Você vai aprender agora quem é a ira de Deus. Fala, irmã. Forte, muita coisa difícil. Isso aqui é uma faculdade. Eu conheço uma pessoa que ela diz que só ora na mente dela para o inimigo não atrapalhar as orações para chegar até Deus. Coitadinha. Ó, 2 Samuel 24, verso 1. Olha só. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo, vai e numera Israel e Judá. Então, a ira de Deus, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. A mesma narrativa é feita em Crônicas, em 1 Crônicas, capítulo 21. Abra lá, segura com a mão em 2 Samuel, capítulo 24, e abre agora em 1 Crônicas 21. Olha o que está escrito. A mesma narrativa com outra palavra. Aqui, ó, o título é, em 2 Samuel, a numeração do povo por Davi e o castigo que Deus enviou. Em 1 Crônicas 21, Davi numera o povo e Deus castiga, a mesma coisa. Verso 1, 1 Crônicas 21, 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Você entendeu, Vanessa? Então assim, em Samuel diz assim, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e incitou Davi a numerar. Aí aqui, Satanás se levantou contra Israel e fez Davi numerar. Logo, a ira do Senhor, quem é? Satanás. Quem é a ira de Deus? Satanás. Está escrito. Conclusão. Volta para João capítulo 3, substituindo o que é a ira de Deus, que é Satanás. Agora fica claro o que está escrito em João capítulo 3. A ira do Senhor é o diabo. Ó, João 3, 36. Aquele que crê no Filho tem a vida, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus, ou a ira do Senhor, sobre ele permanece. O diabo sobre ele permanece. É uma forma bonita de falar. Porque não dá para falar para o povo, você é de Satanás, você vai para o inferno. Ninguém aguenta isso. Não se prega mais assim. Não se prega mais. Você vai para o inferno, hein? Mas quando fala ira do Senhor, pelo fato de não do Senhor,
seria algo permitido pelo próprio Deus, que o Satanás fosse um instrumento para que o que Davi fez pesasse sobre ele? Na verdade ali o próprio diabo entrou porque Davi desobedeceu. Então o diabo que operou. Agora olha só, mais um texto bom para isso. Mais um. Eu não posso perder o que Deus me põe na cabeça. Efésios 2 de novo, volta lá. Em relação à ira. Para você entender o que é a ira. Efésios 2, abra lá. Porque ninguém sabe disso. A pessoa pensa que Deus está nervoso. O Pai de Jesus não se ira. Agora no Velho Testamento os anjos se iram. Todo dia. Eu sempre tive essa dúvida, eu fiquei assim. Olha. Samuel, Crônicas. Porque Maravilha. Crônicas fala que foi o Senhor. Olha aí. Crônicas. 1 Crônicas 21. 21. Então Satanás se levantou. Aí eu ia para 2 Samuel capítulo 24. Deus, no caso, o Senhor se irou. Eu ficava assim, peraí, foi Satanás ou foi Deus? A ira de Jeová é Satanás. A ira de Jeová é Satanás. Entendeu? O braço satânico, Satanás de Jeová. Quem opera pelo mal é o Satanás. Agora olha só, Efésios capítulo 2. Estamos lendo na Bíblia. Só lendo a Bíblia. Isso não é teoria minha. Estou lendo. Olha aqui, ó. Jesus, vê de novo, verso 1. A Ana Paula não volta mais, eu acho, no estudo do Lenilton. Esse cara é doido. Porque na metodista não vão falar, chegar nesse ponto. São tudo, o Lenilton está louco. Se aqui não chega. Efésios 2:1. Jesus vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha aqui, ó. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, quer dizer, espíritos malignos, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, quer dizer, quando a gente era do mundo, todos nós estávamos debaixo desse espírito maligno, olha aqui, ó, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza o quê? Filhos da ira, ou seja, filhos do diabo, como os outros também. Quem não está firme com Jesus é de Satanás, goste ou não. E vamos ver depois quem está certo. Vamos ver depois. Não fala. Eu tinha uma tia que falava assim: não fala Satanás, não fala essa palavra que você atrai. Atrai. Pisa. Em breve, Satanás será esmagado debaixo dos vossos pés. Romanos 16, 20. A palavra do Senhor tem que estar na tua boca para vencer o mal. Não tem que ter medo do diabo. Você tem que tomar cuidado de falar Jesus. Porque aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Está lá em 1 Timóteo 2,19, deve estar por aí. Eu não sei a Bíblia de cor, como é que eu vou saber? Mas aquele que profere o nome de Cristo, toma cuidado com a boca. Agora você vê nas novelas, Jesus para lá, Jesus para cá. Satanás usando o nome de Deus na boca das pessoas. Agora o diabo você pode falar à vontade, não tenha medo. Se você é de Jesus, agora se não é batizado, você está debaixo da nuvem. Já ouviu falar do batismo na nuvem? Não. Preguei ontem também, o que é batismo na nuvem? Deixa eu ver se tem tempo. Tem 20 minutos. Ia falar de anjo, abrimos tantos ícones que não tem mais computador para girar mais nada. Quando a pessoa se converte, você aceitou Jesus, o que acontece? O inimigo fala, eu vou acabar com ele. Mas não, Deus prepara uma situação que guarda o indivíduo, que cobre o indivíduo. Isso está em 1 Coríntios capítulo 10. Abra lá, Ana Paula. Qual é o nome da sua filhinha? Lígia. Vamos lá, Lígia. Eu estou vendo que elas estão comendo a palavra. Então isso é bom. Quando a pessoa não dorme já é uma grande coisa. A Marlene está dormindo lá atrás? Não, né? Ah, bom, tá bem. A Marlene é chapa, é nossa cupincha. Aqui tem os cupincha, viu, Roberto? Você já é cupincha, aqui é assim. Depois de 3 vindas é cupincha. O Cleus é cupincha, aqui é cupincha. O meu querido é cupincha porque é pela internet, mas é cupincha nossa. 1 Coríntios, olha só essa aqui. Olha só essa aqui. 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. E todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Batizado na nuvem? Que é isso? Por que batizou na nuvem? Que a gente sabe,
batismo é nas águas. E Moisés, quando levou o povo, tirou o povo do Egito, passou por aquele pequeno deserto até chegar no Mar Vermelho. Na hora que chegou no Mar Vermelho, o que aconteceu? O mar se abriu, todo mundo sabe disso, até os ímpios sabem disso, até os demônios sabem disso, os ateus. Abriu o mar, tem aquele fantástico, né, momento da abertura do mar, o povo passou em seco, e aí depois fechou-se o mar sobre os egípcios e morreram todos. Os egípcios morreram. E a Bíblia fala o quê? Que isso aqui, ó, foram batizados na nuvem e no mar. Então, o que aconteceu com o povo de Israel é porque eles foram batizados nas águas, na hora que passaram pelo Mar Vermelho. Foram batizados, foi batismo, está escrito aqui, Paulo falou isso. E Paulo explica isso, verso 6. Essas coisas foram nos feitas em figura, ou seja, é uma alegoria. Aconteceu, mas foi batismo. Mas tem uma coisa, batismo na nuvem, o que fez na nuvem? Aí você vai lembrar, vocês que são teólogos, doutores internacionais, o que acontece? Quando o povo de Israel saiu, que Faraó falou, vai embora, vai, porque morreu o primogênito dele, ele ficou louco. Liberou o povo. Aí o povo de Israel saíram, 3 milhões de pessoas correndo. De repente, o Faraó se arrependeu, falou, peraí, vou perder meus escravos, vamos atrás deles. Todos os soldados e cavaleiros de Israel, do Egito, se formaram lá e pumba, de cavalo e carruagens e tal, e o povo de Israel a pé. O que aconteceu? Aí Deus colocou uma situação, de dia uma nuvem, e à noite uma coluna de fogo. A nuvem separava os egípcios dos israelitas, eles não enxergavam de dia os israelitas, porque a nuvem guardava. Então a nuvem nada mais é do que a proteção até chegar no Mar Vermelho. A nuvem é a cobertura que o cristão tem para poder se proteger dos demônios até que entre nas águas do batismo. Isso chama-se batismo na nuvem. Na hora que você aceita Jesus, você fala assim, eu quero mudar minha vida, eu sou de Jesus, não sou batizado ainda, mas eu quero me batizar. Quer dizer, você já está começando a caminhar, saiu do Egito, está entrando no desertinho para ir para as águas. O inimigo fala, eu vou pegá-lo. Aí Deus te cobre com a nuvem, te protege, te blinda. Linda. E nuvem é figura da palavra de Deus, porque assim como desce a chuva dos céus e rega a terra, e produz uma erva, né? E produz o que Deus quer, que é a palavra. Então nuvem é água, é palavra, são os profetas, levando a água, e de noite a coluna de fogo seguia o povo, é o Espírito. Então duas coisas levam o indivíduo para o batismo, a palavra de Deus, pela nuvem, e o Espírito Santo, convence você a ir para as águas. Ninguém vai para as águas de alegria, vai porque o Espírito leva, e vai porque a palavra te convence, e vai porque a nuvem te guarda, quando o batismo é verdadeiro, como aconteceu com Israel. Isso está lá em Êxodo capítulo 14, 15 e 16. Se for ler agora não vai dar tempo. Então você entendeu que você é guardado pela nuvem de testemunhas. Hebreus capítulo 12, abra lá. Sério. Os japoneses sabem tudo, mas eles dão uma de João sem braço. Aquele é outro, pregador, mas sabe tudo. Esse então nem se fala. Dá uma de agente secreto, todos sabem tudo. Que eu falei? Hebreus. Estão acostumados comigo já, não aguenta mais ouvir as mesmas coisas, mas gostam. Hebreus capítulo 12. Olha que coisa linda, Rubens e Patrícia, sei que vocês vão se batizar. Portanto, verso 1, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Conclusão, quem ora por mim antes do batismo é minha nuvem e minha proteção. A minha nuvem ali, aquele homem. Eu às vezes eu tive uma guerra hoje no consultório, paciente nervoso, o outro bateu na moça na sala lá, teve um paciente que entortou o braço de uma moça, foi terrível lá. Aí eu, glória, aí eu liguei, o Cleus mandando uma oração, falei, agora. Aí a nuvem entrou na minha vida, assim. Nuvem de testemunha, está aqui, Nós que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado de que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A vida espiritual, ela tem um processo. Você aceita Jesus,
é apenas o início, mas começa mesmo a carreira no batismo. Desejar como meninos novamente nascidos. Quando ocorre o nascimento? Batismo. O dia do batismo é o dia do perdão dos pecados. Lava os pecados. Atos 22, 16. Abra lá, Gilmar. Glória a Deus, aleluia. Toquei no assunto. Glória a Jesus. E os anjos? Vai ficar para a semana que vem o resto. Eu fiz um estudo aqui há 15 anos atrás. E nunca preguei. Está amarela a folha. Nunca preguei, nem aqui. Preguei alguma vez sobre anjos aqui? Preguei? Preguei sobre anjos. Esse homem está comigo há 18 anos. Nunca preguei sobre anjo. Aqui é a Van Premier. É estreia. Como é que é aquele negócio da estreia? Ia pregar hoje. Não consegui. Como é que é? 22, 16. Olha que linda passagem do Senhor. Olha aí. Eu amo a Bíblia, irmãos. Verso 16. E agora, por que te detens? Ananias falando para Paulo. Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados. Conclusão, no batismo os pecados são lavados. A pessoa sai 0 quilômetro. Toda macumba, todo mal olhado, Rubens, acaba no batismo. Toda maldição, toda hereditariedade maligna acaba no batismo, Rubens. Não é pouca coisa. Eu não sei porque as igrejas não pregam o que é o batismo de verdade. Fala assim, batiza para você entrar na igreja. Mas por quê? Porque o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito, como está em Mateus 28, 20. Ensinando as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Tem uma doutrina, que eu não vou falar qual é, que só batiza em nome de Jesus. Sabiam disso? Nem vou falar o nome, porque tem uns pacientes meus que vão no consultório, não quero perder, porque eu preciso trabalhar. Mas tem uma aí famosa. Eles cantam umas músicas bonitas, eles só batizam em nome de Jesus. Mas Pedro mandou batizar em nome de Jesus. Mas em nome de Jesus significa Pai, Filho e Espírito. O Pai opera na alma, o Filho opera na mente e o Espírito opera no corpo. Pai, Filho e Espírito. O Espírito opera no corpo, porque o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito, para vencer a força da carne, que é o maior inimigo que nós temos, só o Espírito Santo. Então no batismo o Espírito opera na tua carne, Jesus opera na mente. Por quê? Porque a mente tem que ser a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, o pensamento é Jesus. Por quê? Porque Jesus é a palavra. A palavra que estava em mim antes era a palavra do diabo, agora passa a ser a palavra de Cristo, de Deus. Então essa palavra vai formar em mim o novo homem. Palavra de Deus na minha mente, chama-se Espírito de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 2, 14, 16. E o terceiro é o Pai. O Pai ama as almas. E ele fala, as almas são minhas. Pronto. O Pai, o Filho e o Espírito operando no batismo. Quando você sai do batismo, você sai perdoado, poderosamente vitorioso sobre o diabo. O diabo fala, não posso mais tocar naquela moça. Não posso mais tocar nela. Acabou. Deixa ela distrair, deixa ela esquecer. Se ela esquecer, ele entra. Mas se ela não esquecer, perseverar, não tem nada que pegue. A partir do batismo, oi? Uma guerra tremenda. Vocês estão tendo guerra. Roubaram o carro da moça aqui na frente da igreja. Se ela não fosse de Jesus mesmo, ela falou, não vou voltar mais lá. É o que o diabo queria. Mas ela falou, eu vou voltar. E Deus vai dar um novo carro antes do mês de junho e de março. Já falei para ela. Vai vir. Porque ela está entendendo a guerra espiritual. Fantástico, não? Fala, irmão. Ficou compreensível para mim o meu devocional diário. O senhor falou dos céus, falou das águas, né? Que é o texto de Deuteronômio, capítulo 32, a canção de Moisés. Só esse primeiro versículo. Que ele diz assim, escute, ó céus, e eu falarei, ouça, ó terra, as palavras da minha boca, que o meu ensino caia como chuva, e as minhas palavras desçam como orvalho. Ai, que lindo, é o que eu falei. Como chuva branda sobre o passo novo. Ai, que lindo. Como garoa sobre terras e plantas. Que maravilha. Então o que acontece? Moisés acabou, é o cântico de Moisés aí. Ele cantando, dizendo o seguinte, que cai a chuva da palavra dele. A palavra que ele pregava era a chuva. Em Isaías 55, só para complementar, anota aí, quer ver? Olha essa aqui, ó. Isaías 55, é o que o irmão acabou de falar. Os céus, é o primeiro céu. Né? Por quê? Tem 3 céus.
Na verdade, os dois espirituais, né? Existem dois espirituais, dois invisíveis. Isaías, na verdade, matematicamente, nós temos muitas dimensões. Existe a quarta dimensão, existe a quinta dimensão, existem outras dimensões. Então, ainda não subiu ao coração do homem, está lá em 1 Coríntios capítulo 2, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós vamos reinar em todo esse universo. Então, por exemplo, Rubens se converteu, vai se batizar, vai ser um pastor, cheio do Espírito, aí Jesus volta daqui uns 15 anos, 20 anos, sei lá, volta a Jesus, você vai para o céu. Aí você está lá no céu, no Jerusalém Celestial, aí tem um probleminha na galáxia, Horus, lá no céu, você vai lá na galáxia, vai resolver o problema. Vai haver uma nova terra onde habita a justiça, vai ter gente aqui na terra, e quem vai ministrar? A igreja. Sabiam disso ou não? Ou vocês pensam que a terra vai ficar vazia? Quem falou que vai ficar uma terra vazia, Lígia? Quem falou? Isaías 48, antes de ler Isaías o 55 que eu falei, olha Isaías 48, desculpa, 45, 18, eu vi 45, 18, ó, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, ó, os céus aqui, é o que você falou, mas o que existem vários céus, são 3, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. A terra nunca vai ficar vazia. Depois do arrebatamento, depois que a gente for para o céu, vai continuar gente na terra. E nós vamos ministrar uma nova terra. Eis que cria os novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Vai ter gente aqui. Menos testemunho de Jeová, né? Não, eles vão ficar aqui. É o que eles querem, não querem ir para o céu. Eles não querem ir para o céu. Uma vez eu estava conversando com o testemunho de Jeová, falei, você não vai para o céu? Ele falou, não, já está ocupada as vagas do céu, 144 mil só. Eu falei, como só? A Bíblia fala em Apocalipse 5, eu comecei a discutir com ele, de milhões e milhões e milhares e milhares, está lá em Apocalipse capítulo 5, com as palmas. Não, dá licença, tchau. Bem, eles só querem, e Apocalipse, é o sorteio, e Apocalipse 14 fala de 144 mil, eles falaram, já estão fechadas as vagas, não, os 144 mil que não se contaminaram com mulheres, são a guarda pessoal de Jesus. Jesus vai ter uma guarda pessoal de 144 mil virgens. Ah, são virgens fisicamente? Não, Senhor, espiritualmente. Porque se for virgem fisicamente, Pedro está fora, porque Pedro tinha sogra. Está lá em Mateus 8, a cura de sogra de Pedro. E Paulo era fariseu, logo era casado, porque ninguém era fariseu sem ser casado. Cadê a mulher de Paulo? Ele deixou com o soldo e falou, vou me mandar fazer a obra de Deus. E ficou lá a mulher com a família, tudo bem, lógico. Aí ele fala, olha, bom seria que o homem ficasse que nem eu, santidade. Mas hoje os meios de comunicação dizem o seguinte, você tem que todo dia aprontar. E está aí esse mundo que nós estamos vendo hoje. Naquela época não era assim, a camarada ficava em santidade. Agora, se não puder conter-se, casem-se. Melhor casar do que abrasar-se, 1 Coríntios 7, 9, 10 por ali. Amém? Que mais? Está acabando. Meu Deus, está acabando. Isaías 45, 18, agora Isaías 55. Em homenagem ao pastor Melquiades e sua comitiva especial. Cheio do Espírito. Verso 8 em diante. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, Deus falando, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Ela é uma chuva que cai na terra e brota. Pode não brotar agora, mas amanhã vai brotar. Um prega, outro insiste, outro rega. Deus dá o crescimento. Está lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3. Amém, irmãos? Amém. Eu vou encerrar porque já tem gente com sono, o Vanderlei já está querendo ir embora. Pastor, só manda um anjo para fechar com os anjos. O que você quer saber dos anjos? Quem falou que os anjos não se materializam? Se materializam os anjos. O anjo chegou em Pedro e tocou em Pedro e falou, acorda aí, vamos embora. Materialização. E outra, vou te dar outra.
vou te dar mais uma, forte. Os anjos chegaram em Ló e falaram assim, vamos embora daqui. Aí eles eram tão bonitos que a turma da cidade lá de Sodoma falou assim, eu quero esses anjinhos para mim. Vamos pegar esses anjos. Aí Ló falou assim, fechou a porta e falou, não, eu tenho 2 filhas puras aí. Toque nas minhas filhas, mas não toque nesses homens. Ué, não são homens? São anjos. Mas eles eram materializados. Os anjos se materializam. Os demônios podem se materializar. Quando o camarada vai lá na Umbanda, no Candomblé, na Macumba, na Quimbanda, na magia negra, faz um sacrifício humano, a força satânica é tão forte que o diabo se materializa. Corta a cabeça de galinha, enche as taças, a turma toma. Eu já vi isso. Olha, contar para eles ou não? É muito forte, né? Estão assistindo do Japão, vai ficar mal para mim. Não vai ficar mal para mim? Eu era do mundão, 1984, 85, aquela final do ano, começo do ano ali. Aí eu era médico, já era médico, de uma turma aí teve uma filha de um grande político, filha não, sobrinha, você sabe. Aí eu comecei a namorar a moça assim, namorinho bobo. Porque ela foi fazer eu fiz vestibular, eu era o médico, eu estava sem namorada, aquela história. Conheci a moça, comecei a sair, tá bom. Um dia eu estou de plantão no hospital, de branco, a moça liga, ela me chamava de Júnior, porque eu sou Júnior. Ju, corre aqui em casa. Eu falei, pera, são 1h da manhã, eu estou de plantão. Não, mas eu não te contei, o espírito vai entrar aqui, eu sou macumbeira. Eu falei, meu Deus, o tio dela está para ser presidente da república. Para ser presidente, 84 para 85, perdeu para outra crise, não precisa falar mais nada, né? Aí, os antigos sabem o que eu estou falando. Aí, eu falei, mas e agora? Vem aqui, pelo amor de Deus, minha mãe está chorando. Era só ela e a mãe, que era irmã do político. Aí eu falei com o colega do plantão, que era o chefe do plantão, meu amigo, falei, Sade, agora ele falou, não é a sobrinha do fulano? Eu falei, vai lá que você vai ser ministro, vai lá que você vai pegar um pouquinho, vai lá. Eu saí do hospital de branco, peguei meu Monza e fui até lá, a zona sul de São Paulo. Saí de São Bernardo e fui lá, cheguei lá 2h da manhã. Cheguei lá, na hora que eu olho a moça toda paramentada de macumbeira, falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Eu de branco. Falei, vão pensar que eu sou pai de santo. E a moça de macumbeira, toda de roda, falei, meu Deus. Aí ela entrou no carro, vamos lá para o centro. Falei, bom, vamos, né? Onde é esse centro? São Miguel Paulista. Falei, meu Deus. Peguei meu carro e fui para São Miguel Paulista, 2h da manhã, irmãos. Uma chuva. Deus não queria que eu fosse para lá. Mas eu era do mundo. Eu me converti em 86. O diabo queria me pegar. Cheguei lá, no centro. Todo lá, todo tabaco. Falei, opa. Aí na hora que eu entrei de branco, falaram, chegou o Pai de Santo. Falei, não, eu sou médico. Estava de plantão, não tem nada a ver com isso. Mas eu entrei na macumba. Aí cheguei na macumba, entrei, sentei. Assim que a moça entrou, a mãe de santo principal falou assim, ô filha, os espíritos falaram que o titio vai ser presidente. Falei, quero anotar essa. Faltava 4 meses para a eleição. Falei, quero ver. Lógico que mentira, ele perdeu. Porque o diabo é mentiroso. Não creiam em horóscopo. Não creiam em macumbaria. Não creio em espiritismo. É mentira. Eu vivi isso. Aí eu entrei. No que a moça chegou e falou aquilo, ela já começou, o demônio entrou nela. Começou. Aí cortaram a cabeça de uma galinha, encheram a taça. Falei, meu Deus do céu. E olha que eu estou acostumado com sangue. Sou cirurgião. Falei, não é possível. Aí começaram a passar, a moça tomou o sangue assim. Falei, nunca mais beijo essa moça. Acabou agora o namoro. Acabou agora. Desceu o sangue aqui da moça. Falei, meu Deus, eu estou no centro de macumba. Aí eu saí, falei, não, é demais para mim. Eu era do mundo, não conhecia Jesus, mas aquilo já era demais. Aí eu saí lá fora. Aí foi uma moça lá, eles chamam de mensageira em macumba. É uma pessoa que é intermediária entre o diabo e as pessoas normais. Aí ela falou assim, doutor, como é o nome? Os Campones. Ele foi da macumba também. Aí ela falou assim, doutor, a Maria Padilha, que é a líder aí, o demônio forte, falou que tudo que o senhor quiser na vida, ela dá para o senhor. O senhor entrar lá. Falei assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Falei, fala para a Padilha
porque eu estou fora. Não, mas o senhor não entendeu, ela vai dar tudo para o senhor. O senhor vai ser um homem muito rico. Eu estou fora. Fala para a moça lá, que eu trouxe, estou esperando ela aqui no carro. Aí eu encostei no Monza assim, irmãos. Parou a chuva, parece que Deus abriu o tempo. Eu olhei para a lua, falei assim, onde o senhor está, Deus? O que eu estou fazendo aqui? Deus não está nisso. Aí chega o Escort XR3, lembra? Vermelhão. Falei, meu Deus, que é isso? 4 horas da manhã, chegando o carro a 0 km. Chega um pessoal assim, todo requintado, da alta sociedade paulista. Filho de deputado, na macumba. Eu falei, por isso que o Brasil está, ó, não é à toa. Entraram lá. Aí volta a mensageira. Como é o nome? Acabou. A Cambone. Falei, doutor, já que o senhor não quer entrar, a Padilha falou para o senhor tratar esse moço, porque ele está com uma doença aí que é física, o senhor vai passar um antibiótico para ele. Falei, tá bom, isso eu faço. Fala para o demônio, não falei demônio, falei, fala para a Padilha lá que eu estou dando remédio para ele. Manda ele vir aqui, eu não vou entrar lá mais não. Aí ele veio, o rapaz bonito, requinho, todo perfumado, falou, doutor, ô Lenilton, falou assim, você está com a Dani? Eu falei, tô. Olha, não fala, ela está tomada pelo Espírito, não fala para ela que você me viu. Eu falei, tá bom. O que você está sentindo? Ele me contou um problema lá, eu passei o remédio. Eu falei, meu Deus do céu. Aí acabou a macumba. Aí a moça veio, oi, Lenilton, vem beijar. Eu falei, vai para lá, rapaz. Nunca mais. Levei ela para casa até hoje, nunca mais a vi. Aí esperei o resultado da eleição, que o Satanás falou o quê? O titio vai ser mentiroso. Satanás é mentiroso. E quem não está com Jesus, infelizmente, está na influência das trevas. Quando eu falo Jesus, eu digo, pode ser católico, pode ser batista, pode ser presbiteriano, pode ser o que for. Tem que ser de Jesus. Você precisa falar assim, eu quero Jesus, eu sou de Jesus. Uma vez um camarada chegou no consultório, lá na Ford, diretor da Ford, rabinho de cavalo, tá meio estranho, barbudo, assim que nem ele, assim. Mostra o barbudo, mostra ele barbudo. Assim, isso, assim. Chegou lá, rabinho de cavalo também. É igualzinho. É ele, parecido. Tô acabando. Aí o rapaz chegou, falou, doutor Lenilton, tô com dor no peito. Falei, abre a camisa, vamos examinar. Pode ser uma pneumonia, pode ser um problema de neurite. Bom, vamos ver. Na hora que ele abre a camisa, um monte de patuada macumba, assim. Cheio de rodinhas, bolinhas verdes de São Jorge, Iemanjá e toda a casta maligna, toda ali. Eu olhei aquilo, eu sou de Jesus, peguei e falei, com licença, joguei para trás, pum! Ele olhou a minha irreverência, eu falei, com licença, vira de novo, ele virou, eu joguei tudo para frente, pum! Ele olhou assim, fala 33, isso daquela época do 33, fala 33, e hoje os médicos cubanos não sabem isso. Os cubanos mandam falar 33. Não sabem nem falar isso aí. Bom, aí eu examinei e falei, pode sentar. Ele olhou e falou, quem é esse homem que tocou nos meus patuás? Sem medo. Porque todo mundo tem medo disso. Eu falei, senta aí. Aí ele olhou e falou, o senhor é de alguma religião? E eu só escrevendo. O senhor é... Ele perguntou, espírita? Eu olhei para ele e falei, eu sou de Jesus, o demônio entrou ele. Falei, ai, o diretor da Ford, a toda a comitiva esperando o homem lá fora. Eu falei, sai, Satanás, quietinho! Cala essa boca, Satanás! Sai em nome de Jesus! Aí ele, falei, agora você vai fazer uma inalação, mas eu preciso falar para você uma coisa muito importante. Não vai embora, tá bom? Pegou a receita, irmão. Virou, abriu a porta, aí o Espírito falou para mim, ele vai fugir. Eu falei, é mesmo? Sai atrás do homem, o homem entrou na ambulância, assim, mano, fugiu até hoje. Tudo é espiritual. Esse mundo é controlado. Amém, irmãos? Fala, irmão. Você falou dos anjos, só rapidinho. Tem um colega, um amigo lá em Fortaleza, ele é pastor presbiteriano, pastor Adilho. E aconteceu um episódio com ele que ele é responsável pela parte de eventos da igreja. E ele já contou isso lá na igreja. Ele ligou para o pastor de São Paulo para mandar um casal para ministrar no encontro de casais que ia ter de quinta até sábado. E aí o pastor ficou de mandar um casal, né? Só que o casal ia chegar na quinta. E de repente o casal chega na porta dele na segunda, 3 dias antes do evento.
e falou que veio para ministrar. E ele já tinha falado com o pastor, recebeu o casal, levou para a casa dele. Só que ia ter um pré-evento antes do encontro de casais, para preparar os casais que iam trabalhar. E eles foram os 3 dias, ministraram, foi poder de Deus, foi glória, aquela coisa toda. E aí, quando foi na quarta-feira, que voltou para casa com o casal, ele hospedou o casal em casa, não pegou o quarto do filho, preparou e tal. E aí, quando ele foi no quarto lá chamar o casal tinha desaparecido. E ele não sabia o que tinha acontecido. Quando ele telefonou na portaria, o porteiro falou que ninguém tinha passado ali, que era um condomínio e tal. Ele ligou para o pastor de São Paulo. Falou, pastor, olha, o casal que o senhor mandou, foi uma bênção esses 3 dias, mas eu procurei, ele não achou, pastor, que casal? O casal que ia para aí, eles vão amanhã para Fortaleza. O casal nem saiu daqui ainda. Aí na mesma hora Deus levou ele para o texto que recebeis anjos e não sabeis que são anjos. Então ele entendeu que eram os anjos de Deus. Amém. Aí desde esse dia ele criou um quarto específico, ele não é mais bobo, né? Para receber todo equipado, para receber as pessoas que vão para o evento da igreja presbiteriana de Fortaleza. Amém. Eu achei interessante. Não, eu acho que sim. A Bíblia fala que muitas vezes nós vamos receber anjos e não sabemos. Né? Os irmãos são anjos de Deus. Está lá para acabar. Gálatas 4. Abra lá, olha o que é um anjo. Olha aqui, ó. Gálatas capítulo 4. Vocês são anjos. Olha aqui o que Paulo fala sobre esse assunto. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Gálatas capítulo 4, verso 14. E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Então Paulo fala, eu sou um anjo de Deus, vocês estão me recebendo como um anjo. Então, o que é anjo? A palavra anjo não deu tempo de falar. Chama-se malak, significa mensageiro. Pode ser de amor, como os serafins. Pode ser de conhecimento, como os querubins. Pode ser de administração e direção, como os principados. Pode ser de poder, de guerra, como os potestades. Pode ser anjos mais simples, anjos mais fortes. Pode ser tronos. Os anjos que mais se aproximam de Deus são os tronos. Tanto é que Deus se assenta nos tronos. São anjos ligados a Deus. Olha que interessante. Podemos falar isso outro dia, porque hoje não deu tempo. Amém? Agora abri apetite de vocês, né? Não, Rubens, esperava outra coisa de você. Glória a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe ricamente. Quinta-feira que vem tem mais. Lembre-se, amanhã tem culto aqui. Temos culto no domingo de manhã e domingo à noite. Domingo às 9 da manhã. O pastor Jairo voltou. Cassiane voltou. Olha, a Cassiane foi no consultório hoje, estava com aquele problema com o paciente. A Cassiane esperou um pouquinho, não deu para esperar, foi embora. Foi me visitar. Nossa pastora Cassiane, lá no consultório hoje. Ela está aí de novo, domingo de manhã às 9 e às 6 da tarde, culto com os nossos pastores. Que Deus abençoe os irmãos. Temos culto às 9, 6 da tarde e às 8h30 também da noite. Que Deus abençoe os irmãos, rica e abundantemente. Está com frio, né? Glória a Deus por isso. Acabou. Vocês gostaram?